para a gente não perder esse momento. Tenham todos uma ótima conversa. Eu vou compartilhar a tela também com o vídeo que a gente combinou para abrir. Se tiver qualquer problema com a transmissão, por favor, me avisem pelo chat, ok? Posso começar, Paula? Você me dá um ok? Ok, pode começar. Então, vamos lá. Queria primeiro agradecer o seu convite, Paula, ao Povo Cultural, a Tereza, ao Mário, a Cecília Stellini, a todos os artistas que estão fazendo parte da trama e aos colegas que estão aqui hoje, as pessoas que estão também acompanhando a live. Eu trabalho aqui no Cândido Ferreira já há 25 anos, é uma instituição filantrópica de saúde mental, conveniada ao SUS Campinas, e é uma instituição centenária. E há 30 anos que trabalha, que tem a arte como uma frente muito importante, que gostaria de falar sobre isso bastante, mas primeiro gostaria que a gente pudesse assistir um vídeo que diz da instituição, para quem não conhece, poder ter uma geral, conseguir visualizar um pouco o Cândido Ferreira. Então, Paula, se você puder colocar, eu agradeço o vídeo, por favor. Tá funcionando? Vamos lá. O museu nasceu das entranhas do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, uma instituição filantrópica de saúde mental, conveniada ao Sistema Único de Saúde brasileiro e que hoje possui 34 unidades em diferentes bairros de Campinas, 6.500 usuários e 950 trabalhadores. O Museu Vivo Cândido Ferreira tem a sua sede em uma área de preservação ambiental e é regido pelo princípio de convivência e cuidado digno, em liberdade e na diversidade humana. A instituição foi fundada em 1924 como um hospital psiquiátrico. Em 1990, tendo o pano de fundo da Constituição Brasileira de 1988, o movimento da luta antimanicomial e reforma psiquiátrica brasileira decide enfrentar os paradigmas manicomiais. Assim, começou o processo de transformar a assistência aos usuários, fechando alas e abrindo em diferentes territórios serviços e dispositivos de produção de vida, tais como residências terapêuticas, centros de convivência, oficinas de trabalho e renda, consultório na rua, centros de atenção psicossociais, ateliês e vivências de arte, música, dança, teatro, esporte, cultura de matriz africana, rádio comunitária, práticas integrativas e rodas de conversa. Em 2016, a instituição participa de um rico evento de museologia social com Mário Chagas, e no contato com a nova museologia, se apropria de seu patrimônio integral. Finalmente, em 2018, tendo como pano de fundo o descredenciamento oficial e simbólico da instituição como um hospital psiquiátrico, há a fundação do Museu Vivo Cândido Ferreira como ponto de memória. De modo permanente, contamos com uma importante rede intersetorial nas parcerias com a assistência social, a educação de jovens e adultos, a cultura e as associações de bairro e da sociedade civil. Nosso maior patrimônio são as pessoas e a nossa relação no cotidiano com as 34 unidades. Olhamos para os nossos recursos querendo apostar em uma vida cada vez mais justa e cada vez mais plena.
Obrigada, Paula. Fica um convite para quem quiser conhecer a instituição em tempos de pandemia, mas estamos aqui abertos para vocês. Bom, vamos lá. Aqui é uma rede de saúde, a gente tem várias unidades, mas era um espaço, um hospital psiquiátrico, que a partir de 1990 se tem uma pactuação para enfrentar os paradigmas manicomiais e começar esse processo de abertura e de transformação institucional, constituindo uma rede de atenção psicossocial, com vários serviços, como CAPS, centros de convivência, enfim. Eu acho que o mais importante de dizer é dessa pactuação perante a vida. O que a gente quer, quando a gente se diz o Museu Vivo Cândido Ferreira, é que nosso maior patrimônio, que são as pessoas, e o que a gente faz no dia a dia, no que a gente produz no dia a dia, nossa matriz cultural, nosso patrimônio imaterial, isso é o mais importante. E a gente se utiliza dessa estratégia para fazer valer os direitos humanos, fazer valer o cuidado em liberdade, fazer valer a justiça, fazer valer os encontros na diversidade humana, fazer valer muitas coisas que muitas vezes a gente concorda e não sabemos, mas não sabemos como lidar ou proceder ou como transformar. A arte, em 1990, ela se colocou como uma mediadora bem importante. Olha que interessante, porque em torno da arte, as pessoas se reuniam pelo desejo da arte. Isso colocava as pessoas no pé de igualdade perante ao desejo. Fossem eles usuários da saúde mental, os pacientes muitas vezes com anos e anos de internação psiquiátrica, artistas de Campinas que vinham para cá, trabalhadores, pessoas aqui da comunidade de Souza e de Campinas, enfim. A arte trouxe um comum e, e isso é muito interessante de pensar, porque a arte ela também pode se colocar com um discurso excludente. Isso é arte, isso não é arte, isso cabe, isso não cabe, isso entra, isso não entra. Nesse sentido, a arte se colocou no seu melhor, como um campo aberto para as pessoas, para agregar e colocar as pessoas em encontro e a trabalho da vida. O Cândido Ferreira nunca teve um muro, mas tinha um muro simbólico, o simbólico da exclusão, que era comum a todos os hospitais psiquiátricos. E isso pelo discurso, muitas vezes o discurso ele é excludente. Quem é louco, quem não é, quem pode circular na rua, quem não pode. E esse discurso de poder e excludente, a arte ela foi muito estratégica, muito importante para entrar e dizer perante a arte todos têm lugar. E eu queria dizer que isso aconteceu há 30 anos e a exposição Trama em Comum, para mim, ela renova e ressitua essa pactuação pela vida, tendo a arte como uma mediadora importante nesse processo. Por isso, eu sou muito grata a vocês do Pavão Cultural, por isso. Olha que interessante. Como eu disse, a arte trouxe um comum a todos, em que pessoas tão diferentes pudessem conviver. Ao mesmo tempo, quando a gente se debruça para olhar o incomum da produção do outro, da palavra do outro, do corpo do outro, neste momento nós operamos como agentes produtores de vida, de inclusão social, de dignidade humana. E aí, um papelzinho aqui.
eu acho que são muitos incomuns que aconteceram na organização da exposição Trama em Comum. O incomum de cada um, dos artistas, dos trabalhadores, dos coordenadores, de vocês do Pavão, dos curadores, das pessoas que fizeram a montagem da exposição. O incomum de cada um estava presente no processo coletivo. E processos coletivos, eles são complexos e eles são incomuns. E a gente pôde vivenciá-lo com muita poesia e um sabor delicioso. Eu quero ressaltar isso. Esse incomum, ele foi a todo instante fazendo com que essa trama existisse na trama em comum dessa exposição, que permitiu que as vozes dos trabalhadores, dos artistas, dos usuários, das equipes, de todos esses coletivos que circundam as pessoas que estavam diretamente ligadas à exposição, aparecesse. Dar lugar para a voz, dar lugar para o corpo, fazer rodas em que as pessoas falem e contem de suas memórias, como eu estou contando agora aqui, de 25 anos de Cândido, e como vários vídeos foram apresentados, desconstruir qualquer possibilidade de muro manicomial e do discurso da exclusão. Por isso eu quero sempre ressaltar esse caráter de encontro e subversivo que teve essa exposição. Ontem eu assisti uma live de uma doutora em museologia social, que é Marcele Pereira, da Universidade Federal de Rondônia. E o tema do encontro era museologia social quando o patrimônio cultural está a serviço da vida. E eu achei muito interessante que ela disse assim: museologia social tem como missão contribuir para que as memórias não sejam invisibilizadas, esquecidas, e que uma memória não seja superior à outra. Porque muitas vezes o que acontece é que quem que decide o que é patrimônio cultural, o que não é patrimônio cultural, o que vai ser mantido? Quem decide qual a versão da história que tem que aparecer, a memória que vai ter o seu devido lugar na história? Nós do Cândido Ferreira, além de sermos um serviço de saúde mental pactuado com a vida e a produção coletiva e o cuidado singular, né, na escuta singular de cada um, também somos o Museu Vivo Cândido Ferreira. Essa perspectiva da museologia, ela trouxe um caráter reflexivo bem interessante para dar lugar a essas memórias que muitas vezes são submersas e elas não têm a possibilidade de aparecer na sua potência, das dores, na sua potência do que foi sofrido, difícil, e na sua potência também de trazer a poesia da existência, da resistência humana. Então, essa perspectiva de memoriar, respirar, criar, ela aparece na trama em comum, desde quando vocês vieram aqui no Cândido Ferreira e até agora nessa roda. Bom, eu encerro a minha fala agora aqui e deixando um enorme agradecimento a todos e a todas e um desejo para que a gente continue a tecer essa trama em todos os seus pormenores deliciosamente vividos. Até logo. Até daqui a pouquinho. Obrigada, Gal, pelo relato.
Pessoal, a gente segue agora com a Larissa. Tem um pessoal que está entrando agora, só para dar as boas-vindas também. Essa é a roda de conversa Tramas das Artes, no Cândido Ferreira, parte da programação da exposição Trama em Comum, uma realização do Pavão Cultural e do Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Essa reunião está sendo gravada, então caso alguém tenha algum desconforto com isso, a gente pede, por favor, que mantenham as câmeras desligadas. E também por uma questão de conforto, por enquanto, também manter os microfones desligados, que ao final, depois da apresentação da Gal, da Larissa, do Lucas e da Marina, que são pessoas que acompanham de perto a produção de artes visuais que compõem essa exposição em questão, Trama em Comum, vão trazer seus pontos e após a gente vai ter um momento de conversa, de perguntas, microfone aberto. Quem também não quiser usar o microfone pode colocar na caixa de bate-papo as perguntas que a gente traz aqui a público, tá bom? Todo mundo muito bem-vindo. A gente passa aí para a Larissa. Larissa, vamos fazer o protocolo. Larissa é psicóloga, arteterapeuta e doula de formação. Desde 2012 vem coordenando ateliês de arte no Cândido Ferreira e apostando nesses espaços como dispositivos de encontros e livre criação para a produção e afirmação das diferenças. Acredita na arte que pulsa. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Estão me ouvindo? Tudo bem, né? Bom, eu então vou começar agradecendo, obviamente, assim, a possibilidade de estar nessa exposição, de estar nesse processo, acompanhando os nossos artistas participantes, que é sempre muito rico, é um aprendizado diário e é bem maravilhoso. Bom, eu vou começar falando um pouquinho do que é o Centro de Convivência, o SECO, né, que a gente chama da saúde. Eles são dispositivos da saúde, então, que compõem uma rede de atenção psicossocial do SUS. Ele trabalha em parceria intersetorial, quer dizer que então envolve cultura, trabalho e renda, educação, assistência social, esporte, sociedade civil, entre outros. E convida a comunidade em geral a vivências de laços sociais e afetivos. É um espaço de portas abertas a quem quer que manifeste o desejo por alguma de suas práticas. Então, uma dúvida que geralmente as pessoas têm é se esses centros de convivência eles são exclusivos para as pessoas que estão em tratamento da sua saúde mental. Não. O centro de convivência ele é para todas as pessoas, para quem manifestar qualquer interesse pelas atividades. Então, as pessoas podem ser encaminhadas como mais um braço do seu tratamento de saúde mental, mas também simplesmente pelo fato de estar disponível aos encontros, querer participar e conviver com as pessoas, né? Como a Paulinha disse, desde 2012 eu estou no Cândido Ferreira e eu comecei com um ateliê de arte no Centro de Convivência Portal das Artes. Hoje, há 4 anos, eu estou no Centro de Convivência Casa dos Sonhos, onde acontece o ateliê de livre expressão. Nesse ateliê, então, ele é aberto à comunidade, ele reúne usuários da saúde mental, então, pessoas que estão em tratamento no CAPS, artistas, pessoas da comunidade de Sousas ou de Campinas, alunos da FUMEC, que é a Fundação Municipal para a Educação Comunitária, e parceiros e voluntários que eventualmente aparecem também. Ele foi fundado em 2009 e nesse ano de 2009 o ateliê recebeu o prêmio Loucos pela Diversidade, um prêmio do Ministério da Cultura com o Ministério da Saúde. E é legal dizer que assim muitos profissionais já passaram, né, por esse ateliê. Assim, ele foi ao longo da sua história se reorganizando e acontecendo de acordo com os profissionais que deram a sua cara ali,
né? Então, ele já teve pegadas diferentes e muita produção também diferente em função dos profissionais que já passaram. Eu, há 4 anos lá, atualmente estou em parceria com o educador social, Rodrigo, e a nossa atividade hoje acontece uma vez por semana e ela tem a duração de 2 horas. Quando eu digo hoje, é antes da pandemia, agora a gente está voltando. Então, é uma atividade para todos, né? Atualmente frequenta a maioria jovens e adultos, às vezes alguma criança também. Temos pessoas que estão em tratamento, como eu disse, cadeirante, algumas pessoas com deficiência física e pessoas diversas, assim, que estão ali. As atividades, elas são organizadas a partir da demanda do grupo ou também com um tema que eu e o Rodrigo a gente leva pensado anteriormente. No geral, o ateliê acontece com uma disponibilidade de diversos materiais, né? Então, tinta, lápis, canetinha, giz, carvão, lonas, tela, papéis, revistas, argila, enfim, alguns tridimensionais, outros, enfim, vários materiais, tudo que a gente tiver disponível ali, aquarela, e a gente coloca disponível nessa mesa. E as pessoas, elas vão despertando o interesse pelo material, né? Então, é muito numa experimentação do que aquele material pode produzir, assim, né? Elas são... os temas, às vezes, a gente leva anteriormente, né? De acordo com... Ou o grupo traz algum assunto e a gente pensa que seria interessante trabalhar aquele tema, e aí no encontro seguinte a gente trabalha, ou no próprio encontro, quando é possível. E quando a gente trabalha com tema, é legal que a gente consegue fazer uma relação coletiva, ainda que a produção seja individual, né? E a gente sempre tenta também, assim, tá nessa produção, tentando fazer com que a pessoa fale sobre o que ela está conseguindo produzir, né? Então, qual é o efeito que está surtindo para ela, assim, e que ela também coloque para o grupo, né, assim, sobre a produção que ela teve. Muitas pessoas falam disso tranquilamente, outras têm mais dificuldade e tal. E a gente vai manejando isso. Durante a atividade, a gente faz pouca interferência no conteúdo que está sendo produzido. A gente faz mais orientação em relação ao uso do material, né? E alguma situação específica que às vezes a pessoa tem algum receio, né? Uma tela em branco, um papel em branco pode ser assustador, né? Então, a gente vai tentando incentivar e para que esse participante ultrapasse qualquer receio que ele possa ter, né, nessa produção, nessa experimentação do material. Essa produção artística, ela pode trazer à consciência conteúdos do inconsciente, né? E que às vezes não se dá a nível verbal. E na produção ali, a pessoa entra em contato com essas emoções. Quando isso acontece, é muito importante que a gente possa estar junto, né? Então, assim, um ateliê de arte, onde a pessoa, sei lá, vai, paga ou até gratuito, vai, aprende uma técnica e tudo mais. Qual a diferença, né, desse ateliê dentro de um espaço do centro de convivência? É justamente essa. A pessoa que entrar em contato com questões ali nessa produção, ela vai ter minimamente um amparo, né, emocional. Porque a gente pensa que o centro de convivência, ele é para isso, né? Ele é um espaço para promoção de saúde, né, de saúde mental. Então, a diferença é essa, né? Ainda que a pessoa produza, ela possa estar amparada, né? Caso haja alguma situação que a coloque de frente com algumas emoções que possam vir a partir da produção. E é legal porque, assim, a pessoa, às vezes, entra em contato com coisas da própria história nessa produção, né? E ela vai conseguindo reorganizar um caos, assim, que possa aparecer, né? A partir da própria produção.
Então, assim, o que a gente pensa? Para que essas situações, né, assim, de saúde mental possam ficar amparadas, o ambiente do ateliê, o profissional que está ali, ele tem que ser acolhedor, né? Tem que ser acolhedor, ele tem que ter uma relação minimamente afetuosa, né? Fazendo com que haja uma possibilidade desse desdobramento desse potencial de criação do participante. O processo de criação, o caminho, então, nesse sentido, ele é mais interessante para a gente. O fazer em si. Então, como a pessoa escolhe o material. Então, ela escolhe o material, o jeito, né, assim, como ela vai querendo contar a sua história ou a sua produção. É mais interessante para a gente a conexão que ela faz nesse produzir com a sua própria história, com as suas questões, ou com a sua vida hoje, né, do que a obra de arte em si, assim, né, o produto final. É mais interessante esse processo, né, o processo do fazer. E por sorte, a gente recebe de presente, né, esse monte de material maravilhoso, que inclusive está aí na exposição da Trame Comum, e outros diversos que tem no acervo, que tem na Casa dos Sonhos, e que deve ter também nos outros ateliês do Cândido. Mas a intenção mesmo é a gente pensar que a arte, ela pode ser esse lugar de cuidado, né? Então, o caminho, o meio para a gente é mais interessante. Acho que é mais ou menos isso. Eu fiz um videozinho do processo de pintura da Gildete. Aliás, pintura é o que todo mundo mais... É a queridinha, assim, do ateliê. E aí, eu queria pedir para a Paulinha passar. É um vídeo curtinho que vai mostrar mais o fazer dela, assim, tomadas desse processo que ela fez uma telona. Ela, ao longo do processo de criação, é da Gildete Pereira, que é uma das artistas que está, né, na exposição, participando da exposição Trama em Comum. Uma da, assim, que enquanto ela fazia, ela contava, né, a história dela, ela contava o porquê que ela tinha escolhido fazer aquele cavalo, um cavalo, o Guarani, e ela falava dessa sua história, da fazenda, da vida dela, né? Mas quando eu pegava a câmera para gravar, ela silenciava. Então a gente vai ver só o vídeo mesmo dela produzindo. Por favor, Paulinha. Pessoal, antes de eu dar o play, só deixa eu verificar como foi o áudio do vídeo anterior. Funcionou bem? Todo mundo conseguiu escutar? Deu para escutar, mas ele ficou às vezes meio distorcido, mas deu para escutar na maioria das vezes. Tá, bom. Deu para escutar, deu para escutar. Tá, então eu vou dar o play aqui. A gente mantém assim. É mesmo? Então, eu já fui aprendido, desde uma laranja, né? A fruta? Pegar na cidade. Pra treinar o jeito que tá em injeção? Treinar em laranja. Mas por que você teve que aprender a dar injeção, Gil? Não, mas eu é porque eu vou de ciência no esporte.
É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Lari. Gente, desculpa qualquer distorção com o áudio, é que o próprio aplicativo ele não transmite o som, né? Então tem que escutar o som pelo microfone, enfim, tecnologias. Para quem está chegando agora, acredito que tem mais uma pessoa chegando, agradecendo mais uma vez a participação de todo mundo que está aqui com a gente, né? A gente sabe que é um momento delicado, a gente tem muitas possibilidades tecnológicas para estar junto, mas também muitas demandas, né? De tempo, de disponibilidade. Então a gente agradece muito a presença de todo mundo. Agora a gente vai. Seja bem-vinda, Giovana. A gente vai contar agora com a fala da Carol. A gente já escutou, então, um pouquinho do relato da Gal, da Larissa. A gente vai contar com a fala da Caroline Ferreira Jorge, que é terapeuta ocupacional e trabalha no CAPS Esperança, que ela é facilitadora dos processos de criação e expressão artística lá no CAPS. Ela vai contar um pouquinho mais para a gente como funciona. Lembrando que essa reunião está sendo gravada, então se alguém tiver alguma questão, fecha a câmera, por favor, tá bom? Carol, com você. Olá, boa tarde a todos. É um prazer e um privilégio, assim, participar dessa reunião. Assim. Como a Paula explicou, eu sou terapeuta ocupacional e, diferentemente de todos que falaram até agora, eu tenho poucos anos de Cândido Ferreira, então fazem só 2 anos que eu trabalho no serviço. Eu trabalho no CAPS Esperança, que é um serviço especializado em atenção psicossocial, que fica na região do Taquaral. A gente cuida de pessoas que têm algum tipo de transtorno, de sofrimento psíquico, e o meu convite para participar dessa roda e da composição de toda a exposição foi por conta do encontro muito bonito que eu tive com uma das usuárias, que é artista na nossa exposição, que é a Luísa Finati. Eu vou contar um pouquinho da experiência com ela e contar o porquê que a gente pensou nessa composição dessa trama tão diferente, né, com tantas falas e experiências diferentes, né. A Luísa, ela é uma artista. Trabalhar com ela e pensar processos de criação é muito fácil com ela, porque ela conhece muita técnica, ela conhece sobre materiais, e muitas vezes participar desse processo de criação, de expressão com ela, é uma forma de simplesmente estar aí facilitando que algumas coisas desenrolem, tentar ajudar a clarear um pouco as ideias dela, o que ela tem em mente. E aí uma coisa bem bacana, assim, que eu acho que é importante a gente falar, que essa trama da nossa exposição, ela permite vários tempos também de criação, né? Então a gente tem obras que foram expostas, que foram produzidas há 10, 15, 20 anos atrás. E as produções da Luísa que estão expostas, elas foram de agora, assim, 2, 3 meses atrás. São cartões postais, cartões, papel canson, em que ela faz pinturas com canetinha, faz pinturas com carvão, e ela, quando a gente teve o convite de composição dessa exposição, eu pergunto para ela sobre o que ela gostaria de pintar, e ela fala, eu quero pintar sobre a vida, sobre tudo que pulsa, porque a gente está ouvindo tanto sobre morte, tanto sobre coisas ruins, que eu queria falar sobre vida em meio à pandemia. E aí as pinturas dela sempre têm elementos da natureza, fala sobre o amor, sobre as relações, tem palmeiras, tem pássaros, tá bem bonita a instalação. E aí acho que o processo de criação com ela foi algo que se deu em meio à vivência dessa pandemia, né? Que é muito diferente. O CAPS ele não funciona hoje da forma como ele funcionava há alguns anos atrás, né? Hoje, todas as ofertas que a gente podia ter de ambiência, de ateliê, de atividades em grupos, está muito reduzido. E a Luísa, ela é uma pessoa que frequenta sempre o nosso serviço e ela
ela tem essa demanda por essa forma de expressão, assim, ela gosta muito e é um jeito que ela se conecta consigo, assim. E aí, nos momentos em que ela estava em cuidados mais intensivos, a gente conseguia puxar um pouco desses materiais para trabalhar com ela. A gente tem, em outros momentos, né, no CAPS, ofertas grupais de expressão, de criação, de ateliê, mas essa produção em especial, ela é resultado desse momento da pandemia. E acho que foi bem bacana, porque foi um processo bastante individualizado, mas muito próprio, muito dela, que dizia muito desse desejo dela de retratar a vida, de retratar os elementos que ela acha que é bonito e que pulsa. E aí, eu acho que tem uma coisa muito bacana, é que a arte ela não se torna somente um recurso assim, na saúde mental, né? Ela se torna uma forma de estar, uma forma de dizer. Porque quando a gente coloca todo esse produto, toda essa criação numa exposição, num espaço como o Pavão Cultural, com toda aquela instalação, a gente desloca o usuário de lugar. Assim, ele não é somente aquela pessoa que está indo, está participando de um grupo, não somente, né? Mas não é aquela pessoa que está indo num grupo, está fazendo uma atividade, mas é alguém que as pessoas se deslocam das suas casas para ver o produto final em uma exposição, assim. É um deslocamento muito bonito. Eu acho que dá um outro lugar, assim, para o usuário e falam tanto do porquê que a arte, ela é não somente um recurso, é um meio, é uma finalidade, mas é um modo de estar, assim. Acho que é um privilégio poder ser porta-voz um tanto desse processo, né? Porque quando a gente pensou na construção dessas rodas, a gente fez o convite para a própria artista, né? E ela falou, não, você sabe como a gente fez, então você pode dizer. Não fico confortável. E ela, na época, ela constrói um texto sobre como ela gostaria de ser apresentada nessa exposição, né? E nesse texto ela fala que ela virou artista aos 4 anos de idade e que ela segue se experimentando pelos espaços do Cândido Ferreira. E ela conta sobre várias exposições que ela já pôde participar nesse processo, assim, exposições fora do país, exposições em outras cidades. Ela já rodou muito. E eu tenho o quê? 2 anos, mais ou menos, de Cândido Ferreira. Então, eu acompanhei muito pouco desse processo, mas é um privilégio poder ouvi-la, um privilégio poder contar um pouquinho desse meu encontro com ela para vocês e contar um pouco do que é a gente pensar esse cuidado pela arte, a arte enquanto processo de cuidado também, num momento tão delicado como esse da pandemia, onde os nossos recursos estão tão restritos, quando a gente tem conseguido trocar pouco, né, entre os sujeitos, com outras equipes, com o próprio usuário. E eu acho que a gente poder ter essa roda de conversa hoje é um grande esforço, mas também um grande privilégio de a gente poder trocar tudo que está acontecendo nesses diversos espaços. Eu acho que é isso. Eu sou uma facilitadora do processo e estou muito agradecida de participar aqui da roda com vocês. É isso. Obrigada, Carol. Pessoal, fiquem à vontade para se manifestarem também pelo chat. A gente vai acompanhando, eu estou aqui de olho. A gente vai ter agora a fala do Lucas e da Marina, eles estão dividindo tela. Enfim, fiquem à vontade para organizar a fala como vocês acharem melhor, né? O Lucas e a Marina foram propositores, né, junto com o Seco Toninha, de uma oficina que se chama Bordados de Luz. O Lucas Justo Tirloni, ele é cientista, biólogo de coração e de formação, corretor de seguros por sucessão, e a fotografia profissional veio do desejo de dividir seu olhar com outras pessoas através de imagens que contem histórias. A Marina Pestana é estilista, co-hunter, empreendedora materna e tem um projeto chamado Casa de Lúcia, que divide suas experiências manuais e afetivas desenvolvendo roupas sob medida e soluções criativas para diferentes negócios. Eles vão falar um pouquinho mais sobre como foi essa experiência da oficina lá junto com o pessoal do Centro de Convivência Toninha. E logo mais a gente vai abrir aí para conversa, então vão anotando tudo que tiverem de ideias. E, bom, sejam muito bem-vindos, Lucas e Marina.
Obrigado, boa tarde a todos, tudo bem? Gente, a gente está morrendo de vergonha e muito, mas muito grato mesmo por estar participando dessa roda de conversa com pessoas tão maravilhosas, que a gente está aqui assim mais para aprender, né? E fica muito honrado de estar com tantas pessoas grandiosas e nessa exposição tão maravilhosa. E falar um pouco sobre a nossa experiência com a turma do Toninha. Pode falar, só estou mudando de tela. Foi uma surpresa muito agradável para a gente, apesar de eu ser nascida em Sousas. O Cândido, para quem é de Sousas, é uma extensão, né? Então, assim, todos os moradores de lá têm uma história com o Cândido, uma admiração. Há um ano, né, o Lucas conheceu a equipe do Toninha e de uma outra forma a gente chegou no Cândido, né? De novo, eu tive esse reencontro e o Lucas teve esse encontro com essa equipe maravilhosa de lá. O Lucas como fotógrafo, acho que eu tô te... Não tem problema, deixa fluir. O Lucas, como fotógrafo, se apresentou pronto para fazer alguma coisa, porque ele ficou tão apaixonado pelo espaço, tão acolhedor, e o projeto Bordado de Luz foi nascendo de uma forma orgânica com eles, né? Não foi um projeto apresentado prontinho, sabe? Então ele foi acontecendo. E ele foi acontecendo de uma forma tão incrível que, assim, a nossa filha, que tem 3 anos, a Sofia, fez 3 anos agora, tinha 2 na época, participou e frequentou com nós dois o espaço. Então, o que também acho que é muito maravilhoso para a gente, né? Um espaço como esse, que a gente pôde também dividir com uma criança, com as pessoas, foi uma experiência incrível. No primeiro momento, o Lucas fez um registro, uma foto dos participantes, e nos outros encontros a gente apresentou, alguns já conheciam, né? Outros estavam conhecendo pela primeira vez o Bispo do Rosário, né? Que é um grande artista, uma referência assim incrível. A gente apresentou para eles como uma inspiração, né? Ou até para eles se soltarem mesmo, para eles entenderem que a arte é isso, né? A arte é libertadora mesmo, a arte não tem certo, não tem errado. A arte é isso, é uma forma de expressão, né? E foi um encontro, assim, nosso, com essa turma, assim, tão maravilhosa. Eu fico até emocionada porque eu consegui ir na exposição semana passada, com meu pai e com a minha filha. E nesse momento que a gente está tão à flor da pele, né, de estar sendo privado de tantas coisas, gente, a curadoria, o espaço, as obras muito fortes, esse trabalho de anos e anos do Cândido, e de uma forma ou outra a gente está presente ali, foi realmente... a gente é muito grato, né? A gente sempre fala assim, a gente é muito, muito grato por essa pequena experiência e por ser facilitadores, né? Porque os grandes artistas foram eles, né? E daí nos encontros seguintes, né? Então teve o primeiro momento das fotografias, que foi um momento incrível, que eles estavam muito emocionados de serem fotografados, a câmera no rosto, né? Dá um friozinho na barriga, uma vergonha, mas foi muito legal esse momento, né? Uhum. E depois essa apresentação do Bispo, né? E daí a mão na massa, que foi esse momento de... A gente não ensinou nenhuma técnica de bordado,
porque também nem saberia, né, ponto cruz, nada assim, eram alinhavos mesmo. A ideia era parar, se olhar, que eu acho que a gente também está fazendo muito nesse momento, né, de pandemia, né, de olhar para dentro, né, olhar para as nossas famílias, para os nossos lares, e então parar, se olharem, e com as linhas, né, inicialmente, depois a gente até usou algumas pedrarias por conta de alguma dificuldade de algum integrante, né, mas inicialmente eram as linhas, e foi incrível. Eles foram se soltando. No primeiro momento, assim, nunca peguei agulha, não sei costurar, não sei bordar. E o grupo era muito diverso, né? A gente tinha pessoas de todos os jeitos, homem, mulher. Então, não teve... Eles se entregaram de cabeça. E foi incrível, assim, porque o processo, como você disse, né? Acho que a Carol falou, o processo, acho que e a Larissa também comentou sobre isso, o processo acho que é o mais importante, né? O resultado final é maravilhoso, porque agrada visualmente, né? O final ficou muito, muito bonito, muito agradável, muito forte, fala muito sobre aquelas pessoas que a gente conheceu, então diz muito delas, diz muito da gente, que como espectador, né, teve outras obras lá que eu fiquei muito emocionada, porque são obras fortíssimas, eu achei, nesse momento que a gente está vivendo, e foi muito lindo ver eles podendo parar, se olhar, e indo como uma meditação, né? A gente falou, o bordado foi um exercício de meditação, porque é trabalhoso, mas eles foram se desligando e até o ambiente ia ficando mais tranquilo, né? Aquele falatório inicial de dividir os materiais no começo, né? De compartilhar as coisas. Do companheirismo, de um querer ajudar o outro, a dar um nozinho na agulha. E no final, você vê que o ambiente ia se tranquilizando também, né? Ia ficando mais tranquilo, o silêncio ia tomando e cada um ia bem para dentro, assim, né? Então, foi a gente fala um processo de cura, essa ferramenta como um processo de cura, e foi muito incrível e a gente muito feliz de ter participado disso, de ter conhecido essas pessoas incríveis e poder ver a carinha deles de uma forma lá na exposição, revê-los. Infelizmente, não podemos abraçá-los nesse momento, mas a vontade é de estar todo mundo junto, se abraçando, aglomerando. Espero que em breve, com segurança, a gente possa fazer isso pessoalmente. Deixa eu falar, né? Bom, falou tudo já agora, não precisa falar mais nada. Já que a Marina falou com muita propriedade do que foi o projeto, né, da solidificação dele, todo o processo que foi, acho que a gente pode chamar de projeto, né? Eu prefiro falar de toda a experiência que a gente viveu aí, tudo que aconteceu, né? Todo o processo. Vou tentar ser breve, obviamente, mas foi tudo muito especial, porque foi incrível desde o começo como as coisas foram acontecendo. Eu conheci a Marina, foi numa outra casa, eu não lembro o nome ao certo, era perto do SEC, inclusive, e essa Marina não, a outra Marina, tá? A Marina do Seco Toninho. Isso. E aí eu não sei porquê, nem como explicar para vocês ao certo o que aconteceu ali, que eu queria trabalhar de alguma forma, conhecer o pessoal. Eu sempre fui não, comecei agora essa área da fotografia que deu na minha vida assim como uma explosão. E eu senti que tinha que estar lá de alguma forma e conhecer o pessoal. Foi o que aconteceu. Eu fui lá, conheci o Marcelo, que acho que ele está aí também na reunião. Marcelo, um abraço. A Marina, eu conheci a Luzia também, pessoas extraordinárias. E a minha foi até engraçado que eu cheguei com a câmera na mão, já queria fotografar na hora, né? Fazer alguma coisa lá. E eles, não, calma, né? Assim, vamos pensar em alguma coisa. Me deixaram assim à vontade para pensar em alguma coisa e incrível, né? A gente vê o que aconteceu
A gente, de vez em quando, a gente conversa, né? Fala, meu, olha a proporção que isso tomou. E acabou fluindo essa forma a gente chamou de bordado de luz, né? Eles na verdade, é até um pouco injusto, né? A gente estar aqui, porque, na verdade, os autores são eles. Todo o trabalho foram deles. Eu só retratei a imagem deles, a Marina ministrou a aula de bordados, enfim, como eles iam fazer para desenvolver, e a química rolou, tudo fluiu, foi maravilhoso como eles tratam, como eles se tratam, como eles nos tratam, como eles trabalham com a arte, como eles se ajudam. Eu falo bastante que a gente aprendeu muito lá, foi muito prazeroso, a gente fez muita amizade, os processos, a gente citou, quando a gente conheceu o Bispo do Rosário, na verdade, a Marina já havia comentado comigo, mas ele acabou entrando como referência no meio do projeto. E a gente estudou um pouco. Tem o livro dele aí, uma cartinha do Walter Filho? Só um segundinho, gente. Eu vou até pegar para vocês darem uma olhadinha. No meio do nosso encontro, acabou aparecendo para a gente esse livro que eu aconselho todo mundo, se vocês não têm um conhecimento, em ver, conhecer um pouco mais, não só da fotografia do Walter Firmo, mas do Bispo do Rosário. Então, partindo para mais uma repartida, né, que a gente já tinha começado a nossa jornada, aqui deu uma segmentada. Foi quando a gente falou, não, vamos fazer um negócio com mais fundamento, uma troca maior de experiências, né? E foi o que aconteceu. A gente se impressionou muito com a criatividade deles. A gente estava o tempo inteiro conversando com eles, perguntando por que era aquela linha, aquela cor. E eu fiquei muito, muito impressionado com tudo que eu vi, vivi, ouvi e principalmente eu senti lá. E com certeza a gente vai levar para o resto da nossa vida. As etapas do projeto foram essas. Primeiro o retrato, depois, como a Marina falou, foi a aula para entrar com a parte artística, quando eles selavam as obras deles. A terceira foi a apresentação, não foi isso que você falou? A primeira foi o retrato, a segunda a apresentação do bispo, para quem não conhecia, muitos conheciam já. Né? É verdade. Era mais um empoderamento mesmo, eles verem que um artista maravilhoso desse, a proporção que tomou. E nos outros encontros foram a oficina de bordado, que acabou que foram mais dias, né? A gente achou que em um dia a gente resolvia, mas não é assim, né? Cada um tem o seu tempo e isso foi muito respeitado. E teve outro encontro que não estava previsto, que foi para emoldurar as obras de arte. E a gente também teve esse cuidado do direito e do avesso também, que ficou lindo o avesso também, então a gente teve esse cuidado. E o último, finalizar, exposição, foi né? uma exposição no Seca Toninha. Fizemos uma festa linda, o Marcelo, músico, o filho dele, o pessoal, a gente se conheceu numa situação melhor ainda, que era comemorar, celebrar. A gente já tinha quebrado todas as barreiras, todos os gelos. O primeiro encontro, né? Aquela coisa do primeiro encontro, o pessoal, eles mais afastaram da gente. Segundo vai aproximando, o terceiro e o último acho que selou. Foi uma festa linda. Estava em casa, né? Estava em casa. E a gente fica muito feliz de poder participar, de poder, como a Marina frisou, são pessoas aí envolvidíssimas. A gente está muito impressionado com as histórias de vocês até agora. Obrigado. Está sendo uma aula para a gente. Mas a gente quer deixar bem claro que o mérito, os artistas, não tem como falar, né, mano? São aqueles postinhos que vocês estão lá. Vocês vejam as obras. Eu quero até pedir para a Paula, se possível, que a gente está no tablet. Eu tenho algumas fotos aqui. Eu não sei se eu consigo encaminhar pelo WhatsApp, ela consegue expor alguma coisa, tá? Mas também está exposto lá no Trama, né? No Pavão Cultural. Que é um lugar maravilhoso. Emocionada de ter... E a saudade de ir numa exposição, né? Que bom que era uma exposição de tanta gente maravilhosa, mas a saudade de ir para uma exposição. Ai, gente, que saudades, né? De todo mundo, enfim.
Paula, desculpa, é possível te encaminhar algum material para vocês, para o pessoal aqui no grupo do Zoom? Porque como a gente está no tablet, a gente não consegue encaminhar direto, entendeu? Oi, pessoal, eu tenho aqui um material, posso compartilhar a tela aqui para algumas imagens. Ah, por legal. favor. Então vamos finalizando. Agradecendo. Parabenizando e com certeza absoluta, voltaremos e faremos mais trabalhos, vai passar essa pandemia aí e com certeza a gente tem novas ideias para apresentar, tá? Obrigado a todos. Olha lá que lindo. Vai ficar assim meio porque tá tudo no Drive, mas vocês estão conseguindo ver? Imagina, tá maravilhoso. A gente está revivendo um momento aqui. Saudades da turma toda. Tem mais, enfim, tem as imagens dos trabalhos do Bordado de Luz e das outras obras também, todas no Instagram, se alguém quiser depois ver com mais calma, né? Mas aqui é Bom, a gente também falou pra caramba, mas a gente ficaria muito feliz se vocês quisessem comentar alguma coisa, bater um papo com a gente mesmo. Fiquem à vontade, para a gente vai ser um prazer responder as perguntas ou qualquer coisa. É isso, pessoal. Endosso aí o convite do Lucas. Agora é roda aberta. Quem se sentir confortável pode abrir as câmeras, o microfone. A gente ainda está gravando, né? Então, quem quiser, enfim, participe aí. Também quem tiver com mais timidez pode colocar no chat, eu leio aqui para a gente ter todas as participações. Reforçando, né? Assim, na lista de inscrições a gente tinha pessoas de outras cidades, tinha até inscritos de Belo Horizonte. Então, para quem não é daqui da região de Campinas, essa exposição em Trama em Comum, ela está aqui localizada em Barão Geraldo, onde fica o Pavão Cultural, um espaço cultural da cidade. E o Cândido Ferreira é o serviço de saúde que é vinculado ao SUS, como a Gal trouxe no começo da nossa conversa, que fica em Sousas e tem seus serviços, suas unidades espalhadas pela cidade inteira, né? Um deles são centros de convivência, a gente teve aqui a participação da Larissa, do Centro de Convivência Casa dos Sonhos, o pessoal que fez a oficina junto com o Centro de Convivência Florinha. Também tem os CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. Eu quero fazer o óculos, mas eu preciso na armação é cara, né? Mas usa mesmo. Se ela tá boa. Bom, pessoal, quem quiser trazer uma pergunta, fiquem à vontade. Eu vou esquentar aqui para ver se eu tenho uma dúvida, uma questão. Gente, fica à vontade, pode perguntar. Eu acho que foi muito inspiradora a conversa de hoje, né? Trazer todas essas perspectivas. Me inspira muito desde o início a fala da Gal, aquele pensamento, a mudança de chave de um pensamento de arte que pode ser excludente a um pensamento de arte que pode ser para comunhão, né? Pode ser o chão comum que vai trazer um pacto, né? A gente também teve essa frase aqui hoje na nossa conversa, uma pactuação da vida. Acho que é um ponto muito, muito bonito para a gente reforçar e acho que veio na fala de todos os convidados. E gostaria de colocar essa pergunta aberta para quem quiser falar mais um pouquinho a respeito, mas como que é os desafios, né, desse fazer junto, desse estar juntos, né? Nesse momento que a gente está tão tão difícil a gente estar junto por conta da pandemia, né? Mas a gente também não pode esquecer que antes não era também muito assim, era diferente, mas assim, o estar junto, viver em comunidade, o estado de comunhão, ele não é uma coisa muito simples e que a gente tem com facilidade no nosso ambiente, na nossa rotina de vida, né? De muitas pessoas. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais, se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso, principalmente para inspirar, né? Nesse pós-pandemia, a gente conseguir fazer novos pactos de comunhão, de comunidade,
de preferência com muita arte, né? Mas quais são os desafios e como fazer, né, esses momentos onde a gente pode criar junto, né? Onde a gente pode estar junto também. Muito obrigada. Vão soltando as perguntas também no chat que eu vou lendo aqui. Eu vi. Eu acho que sobre isso, Paula, o fazer junto, né? Que é tão rico, assim, porque é na toca mesmo que a gente consegue produzir as obras, enfim, né? Promover a saúde, trazer mais vida e tudo mais. E nesse tempo, por exemplo, algumas obras da Judete, elas foram obras bem mais antigas, que estavam no acervo, né? E algumas delas são de produção de agora, de pandemia, assim. Então, uma estratégia que a gente arrumou era... eu ia na casa dela a cada 15 dias, mais ou menos. Aí a Cecília fazia alguma orientação do trabalho, eu levava o material, ela produzia, a gente falava do portão, né, meio longe, com proteção. E aí a gente ia conversando sobre a produção, eu ia fazendo algumas orientações, recolhia o que ela já tinha produzido, deixava mais material, combinava um próximo retorno, né? E foi esse jeito possível que a gente conseguiu, assim, para as produções mais, né, que são as produções recentes dela que tem aí na exposição. Faz o que? Umas 2 semanas que a gente, na Casa dos Sonhos, voltou às atividades, né, com as restrições e com a proteção necessária. E a gente está reinventando, assim, né? Porque é isso, você pode estar junto, mas ao mesmo tempo você tem que estar de longe. Aí geralmente o participante chega, ele quer abraçar, e você, né, não dá para abraçar, e você também quer abraçar, mas você também não pode. E a gente está se reinventando muito, assim. Mas ainda assim interessante porque a gente consegue produzir coisas bacanas, né? Esse vídeo da Judete, inclusive, que foi passado, você percebe, ela tá de máscara, né? Ela estava sozinha numa mesa grande, só ela nesse ambiente, eu filmando de longe. É o jeito possível que a gente tem agora. Tem uma coisa que eu achei muito interessante na sua pergunta, Paula, que acho que também você se respondeu um pouco. Eu acho que esse não é um desafio só recente, né? Eu acho que a Gal introduziu muito bem isso, mas a gente está falando de uma forma de expressão de pessoas que, por N razões, têm os seus corpos silenciados historicamente, assim, né? E aí eu posso dizer tanto pela questão do sofrimento psíquico, do transtorno psíquico, mas também por questões de violência gerais, assim, múltiplas, né? Não gerais, mas múltiplas. E hoje, viver o coletivo é a gente poder pensar como que a gente respeita essas diferentes formas de existir, de estar, e como que a gente consegue representar isso num processo criativo, né? Então, acho que essa é a beleza do processo, mas também é o desafio do cuidado em saúde mental, assim, e eu acho que não é restrito à pandemia. Mas pensando essa coisa da pandemia, eu acho que o CAPS ele vive um processo, por exemplo, muito diferente do SECO, né? Sendo a gente um serviço de referência especializado em saúde mental, a gente não teve em nenhum momento o serviço fechar, não que ele feche, né? Porque nenhum serviço fechou, mas a gente manteve muitas atividades, inclusive durante o período de pandemia. Porque tem um tanto do cuidado de uma tecnologia mais dura, assim, da própria psiquiatria, que isso se manteve. E aí, como que no momento onde as coisas estão tão restritas, a gente consegue dar voz para outros processos? Eu acho que aí é um desafio outro, assim, porque a gente estava, mas aí eu não posso ofertar material, porque a gente sabe que vai estar expondo o sujeito àquele material que outra pessoa teve contato, ou então, como que eu facilito aquele processo, como que eu ajudo, e ao mesmo tempo protejo a pessoa, não exponho ela, né? Porque afinal eu, enquanto trabalhadora, sou a pessoa que está mais exposta, porque eu vejo pessoas todos os dias, né? Então acho que isso é uma questão que a gente teve que problematizar muito enquanto equipe, enquanto processo de trabalho mesmo, assim, sabe?
Eu acho que do processo da Luísa, em especial, a Luísa é uma frequentadora do serviço há muito tempo, de longa data, e é alguém que vai ao serviço todos os dias, praticamente. Então, foi possível, em alguns momentos, construir com ela, olha, a gente vai ter um espaço, então, mais aberto, vamos fazer eu e você, vamos fracionar o material para que outras pessoas também possam usar o material. Teve um tanto dos materiais que ela usou para essa exposição em especial, que foi cedido pelo SECO, né, pela Casa dos Sonhos. Eu acho que isso é muito legal da gente falar também, porque não se faz trabalho, não se faz produção sem parcerias, né? E o SECO e o CAPES trabalham juntos, e a Luísa é uma pessoa que frequenta tanto o SECO quanto o CAPES. Então, o material, pelo menos os cartões, as canetinhas, o lápis, o próprio SECO forneceu e foi encaminhado com o nome dela, né, nomeado para ela. Então, acho que isso também coloca ela num outro lugar de alguém que está recebendo esse convite de composição, né? E aí ela, então, produz a partir disso, assim, foi bem bacana. Mas eu acho que essa é a beleza e o desafio do nosso cuidado, assim, pensar a arte, pensar a inclusão, pensar a participação social, é um desafio na pandemia, mas também é um desafio para o nosso cotidiano, assim, eu acho que é isso. Ué. Eu tenho uma pergunta para fazer para todo mundo aí. Eu não sei se é possível. Posso fazer? Claro, com certeza. Gente, eu queria muito saber. Eu fiquei muito impressionado. A gente, apesar do nervosismo e tal, né? Tentou expressar em palavras, mas o porquê. Eu vi obras maravilhosas deles. Eu fiquei muito impressionado com o dom deles, a criatividade, o poder de linkar uma coisa com a outra numa imagem. Muito impressionado mesmo. Vocês, como são profissionais da área, trabalham com isso, eu queria saber se tem uma explicação. E eu tenho outra pergunta também. Por que que a gente vê muitas pessoas simpatizam com essa inconsciência deles, assim, que realmente é uma arte bonita, que cativa. E a gente citou o exemplo aí, por exemplo, do Bispo do Rosário, e tem N outras pessoas, que agora não está vindo na minha cabeça, mas tem outras pessoas maravilhosas. Queria saber se vocês podem me responder isso aí de alguma forma, se eu fui claro. Eu gostaria de responder. Posso responder? Claro, vai ser um prazer. Uma das coisas que eu acho que incríveis de todo o processo de criação é a gente se deslocar de um lugar para outro. Então, a arte possibilita algumas quebras e algumas possibilidades da gente vivenciar, inclusive, o que nós somos de um outro jeito. Uma liberdade de ser, uma liberdade que a arte traz e que a gente pode nomear loucura, que é a loucura de todos nós. Nesse momento, quando você vai numa Bienal, quando você vai no Pavão Cultural, quando você vai nas exposições de arte contemporânea, que você vê aquela loucura explicitada tão incrivelmente a partir da estética. E então eu acho que os nossos artistas, estou chamando afetivamente de nossos, porque são pessoas que a gente convive aqui no dia a dia, e vocês, eu vi a fala de vocês, o quanto que vocês se encantaram também com as pessoas, porque eu acho que foram processos gostosos de serem vividos. Eles tiveram essa possibilidade de experimentar nos ateliês, que nem aqui no Cândido, no Espaço 8 Ateliê, desde 91 com João Bosco, e outros ateliês na instituição, a liberdade de poder experimentar, desconstruir, colocar essa riqueza interna em trabalhos de arte e expor isso para um outro. Então, eu até queria dizer, Paula, voltando à sua pergunta,
que uma exposição como foi a do Trama, ela organiza o nosso desejo, tanto dos trabalhadores, porque a gente se debruça novamente para olhar e para convocar, para mobilizar os desejos, e também dos artistas, porque é muito interessante a obra de arte, ela se conclui quando ela é apresentada para os olhares, e isso compõe também a obra. Perfeito, perfeito. Obrigado, Gal. Obrigado. E para mim, né, é um processo. Eles são uma referência para mim, porque eles chegam na subconsciência tão facilmente, parece que já é a consciência, a subconsciência deles. E para o processo criativo, eu busco muito isso. Só que com as coisas do dia a dia, a gente tem que tomar até um cuidado, a gente trabalha com a arte, vai desgastando um pouco. Acho que não se perde, eu acho que é que nem andar de bicicleta, mas é todo um processo que é uma plantinha que você tem que ficar regando. Então, olha, vocês estão de parabéns em fazer com que isso aflore cada vez mais. E olha, a gente ficou encantado e eu espero sim poder trabalhar com vocês novamente. Posso fazer aqui um pequeno comentário? Você pode, você não pode falar nada, não. Estou quietinho aqui, assim, mas eu não posso deixar de agradecer vocês, né? Queria, em nome da equipe do Sertonia, agradecer vocês, os dois, para dizer que a gente falou tanto de encontros, né? Eles falaram tanto de encontro, né? De estar juntos, né? Muito do que nós fazemos, né? Falando aqui, Trabalhador de Seco, é promover encontro entre as pessoas. E foi um encontro tão ao acaso, né? Tão não planejado, que quando a gente vê o resultado disso, a gente aqui, né, falando da gente aqui do SEC e de vários frequentadores que depois falaram, né, assim, é tão bonito o que aconteceu de uma maneira tão inusitada, né, que quando a gente fala com as pessoas que isso não foi um projeto, as pessoas não acreditam muito, pensam que isso tudo foi muito bem planejado durante muito tempo. Oi, Sofia. Olha quem chegou. E aí, olha lá. Olha quem chegou. Tava dormindo. Olha lá, Marcelo, cara. E aí eu acho que essa é a terceira vez, né, Marcelo, do nosso projeto. Ó. E aí eu queria, né, agradecer, né, em nome da equipe, agradecer a vocês e agradecer também a esse acaso que regeu tudo isso, porque eu fiquei pensando outro dia, se fosse esse ano, provavelmente isso não teria acontecido, né? Por conta da pandemia, muito provavelmente a gente não teria se encontrado. Então, é um acaso tão bonito e gerou, né, um fruto, né, um resultado tão bacana que está na exposição. Eu só queria dizer isso e poder agradecer vocês. E do que vocês estavam falando, né, assim, tem uma imagem muito bacana em relação a essa... que pena que a loucura ela é muito associada ao sofrimento, né? A gente, quando ouve essa palavra... Quando ouve esse termo, a gente imediatamente associa ao sofrimento, à doença, né, à desorganização como algo muito ruim. E né, assim, tirando o aspecto do caos, assim, há um sofrimento muito grande, a gente não pode deixar de olhar para isso. Mas, na história das artes, a gente tem vários exemplos aí, só queria citar esse exemplo, né, dessa relação, que todo artista, de alguma maneira, ele busca, né, no momento da criação, enfim, né, onde ele busca criar, ele busca inspiração, a gente busca diminuir, vamos dizer assim, a gente busca diminuir essa distância entre a razão, o intuitivo, né, o corpo, a mente, o pensamento, a imaginação. A gente busca, como artista, trabalhar numa certa harmonia, né? Nem tanto a razão, nem tanto o outro, mas que haja, né, um fluxo de criatividade. A gente não marca a hora para ser criativo, né? A gente exercita a criatividade. Você não, bom, amanhã às 14h estarei criativo e vou criar. Não, é um provocar-se. Mas tem um autor que faz uma comparação que eu acho muito bonita e para mim tem muito a ver, e falo também como artista, como ator, né? Assim, sei no processo de criação do teatro o quanto que a gente busca isso de maneira consciente, né? Por que consciente? Porque depois a gente tem que repetir. Então não pode ser uma coisa inconsciente, porque o ator não vai conseguir repetir depois.
Mas um ator que faz, ele é um artista, se eu não me engano, é o Lang, o R.D. Lang. Se eu não me engano, é ele, mas se não for, me desculpa. Aí ele cita três estados, né? Ele fala o louco, né? Eles usam essa expressão do louco, doente mental, no momento da crise, né? Vamos falar assim, na crise, na desorganização total. Ele fala, ele compara com o artista no momento da criação, no momento em que o artista se coloca em estado de criação, né? Onde ele exercita esse ato de criar, e ele compara com o místico, sem nenhuma questão. Ele não fala de nenhuma religião, ele fala do místico no momento da comunhão, do ritual, do transe, né? Ele diz que para ele essas três pessoas estão no mesmo nível. E aí ele cita um exemplo: se estivessem mergulhados numa água, estariam nadando na mesma água. O artista, o louco e o místico estariam no mesmo oceano no momento da criação. E ele fala qual a única diferença: que o artista e o místico, quando querem, saem da água. Eles saem da desorganização. E o louco não tem o controle sobre o caos que está sobre ele, por isso ele sofre, né? Mas ele fala que há uma beleza, né? Há uma beleza e uma riqueza de elementos de conteúdo, nem sempre racional, nem sempre passivo de ser controlado, que é esse momento onde você abre, digamos, você abre a porteira, né? Você abre a porteira e deixa o consciente também falar. Eu acho muito bonita essa comparação, né? Porque, tirando o aspecto do sofrimento que a loucura traz, né? A gente busca muito isso na arte, entrar em contato com essa desorganização e, de alguma maneira, a gente conseguir organizar isso numa obra para poder compartilhar com o público, né? Então, só queria trazer um pouco essa imagem que eu acho muito bonita, né? Assim, e me faz muito lembrar o que vocês estão, um pouco do que vocês falaram em relação a essas produções que são, muitas vezes, fruto de imagens, de lembranças, né? Que a gente, se fosse falar sobre elas, talvez a gente não conseguisse falar, mas a imagem diz, né? Então é isso, queria trazer isso e mais uma vez agradecer vocês. Oi, Sofia. Marcelo, eu preciso comentar, Tá, desculpa ser abusado, gente, mas então você vai falou lá, é isso que eu queria falar. Que estava muito na minha cabeça. Tá me escutando? Tá, né? Tá. Tava muito na minha cabeça. O mais engraçado disso que você falou, de nós, artistas, termos acesso à loucura, mais engraçado que isso, que é tão fato que o trabalho, né, todo esse acesso à loucura, o resultado é o reconhecimento. Você citou vários caras da história, a gente poderia falar, pô, de Van Gogh, entre inúmeros outros caras. Então, eu acho que a partir do momento que tem o reconhecimento do espectador, talvez tenha uma necessidade dele de acessar a loucura, tá? E também eu quero muito falar que esse acesso à loucura para criar, né? A gente está falando, é bom ter essa liberdade para falar, acaba ficando mais difícil com esse padrão de normalidade. Eu falo para você, cara, que a parte mais difícil do meu trabalho, com certeza, é acessar a minha loucura com as questões da realidade. E é isso. E é isso. Eu só complementei porque você falou uma coisa que casou com o que eu e a Marina estava conversando outro dia. Entendeu? A gente tem uma pergunta aqui no chat, eu vou trazer para. Acredito que é para todos, todas. A Simone Peixoto traz aqui para a gente que amanhã é Dia dos Professores, né? E como professor, o maior privilégio que ela vê na profissão é essa possibilidade de aprender com o outro. Aprender a olhar. Desculpa, eu vou ler. Estava tentando falar. Eu vou ler aqui mais. Aprender com o olhar e experiência do outro. Então, a pergunta dela é a seguinte: vocês, como mediadores, professores, facilitadores, o que podem contar sobre o que aprenderam, né? Inverter um pouco os papéis, né? O que vocês aprenderam na experiência no Cândido? Já está tendo até conversa no chat, ó. Gilda trouxe. A gente já teve vários parabéns, viu, gente? Aqui, Maria trouxe parabéns, Pedro trouxe também uma
um parabéns lá na fala da Carol sobre o papel da arte. Gilda está trazendo aqui também sobre falando da pandemia, né? Parabenizando a gente tentar quebrar esses limites, formas. E a Gal já trouxe aqui. Simone, a Gal aprendeu que é espaço de abrir espaço para as surpresas. Bom, mas se alguém mais quiser responder aí a pergunta da Simone. Bom, no centro de convivência, como é um espaço de convivência, né, a gente aprende a conviver. A gente aprende a entrar em contato com o nosso limite, com o limite do outro. A gente aprende a olhar para as belezas, para as sutilezas. A gente aprende a ser tolerante. A gente aprende a produzir bons encontros. A gente aprende a sair tentar produzir uma coisa boa dos maus encontros. É um recorte da vida dentro do centro de convivência. Então, tudo que tem na vida tem lá. E a gente aprende todos os dias alguma coisa. Eu a palavra pedi a palavra, né, professora? Eu venho de uma família, né? A família do Lucas também. Temos muitas professoras. Minha mãe, professora, a avó, professora. Então, desde sempre, a gente aprende, né, que elas trazem muito para casa, né? A gente traz muito para casa, né? Com essas... a troca é muito grande, né? Ali elas estão passando os conteúdos, né? Ensinando, mas o envolvimento com cada um sempre enriquece a gente, né? Sempre traz alguma coisa muito importante, né? Uma troca sempre muito grande. E eu acho que é por isso que é a profissão das profissões, né? É isso aí, falou tudo. Bom, não foi para mim, né? Mas eu queria também compartilhar aqui, né? Como esse contato com o Cândido, né? Assim, conheço a Gal já há alguns anos, foi meu primeiro contato junto com o MIS, com esse trabalho que é desenvolvido no Cândido. E eu acho que essa vontade de estar junto, né, é o que constrói os aprendizados, né? É muito mais pelo processo do que pelos objetivos. É a gente, todas as oportunidades que a gente vê, tentar construir espaços, né, como a própria Gal trouxe nos comentários, espaços para que mais oportunidades de estar juntos aconteçam. Então, acho que é um pouco isso que se configura a exposição Trama em Comum, né? Mais uma oportunidade de estar com o pessoal do Cândido em um outro formato, né? Porque o ano passado a gente também já tinha tido a oportunidade desse contato com as visitas do pessoal do Centro de Convivência Toninhas nas exposições que a gente tinha em cartaz, e agora a gente tem esse outro contexto, né? Esse outro espaço que trouxe aí essas obras de artistas desde os anos 90 até artistas agora produzindo no contexto da pandemia. Ó, tem o pessoal agradecendo as falas. A gente também eu também gostaria de lembrar, pessoal, que é muita coisa e que a gente vai ter vários outros encontros, então acompanhe a programação. Ô, Paula, eu queria responder sobre isso de aprender. Eu achei bacana a pergunta e eu acho que tem uma coisa que é bem bacana da gente pensar, é que o Cândido Ferreira, enquanto instituição, ele tem a sua função social, né? Com relação ao cuidado com os usuários, tem uma responsabilidade, mas também tem a sua função na formação, né? E eu acho que
a nossa live de hoje não necessariamente vai dizer sobre isso, mas você perguntou da nossa experiência enquanto sujeito, né? E eu fui alguém que sou muito grata, assim, ao Cândido. Eu fiz residência em saúde mental na Unicamp, mas os serviços pelos quais eu passei foram no Cândido Ferreira. E então eu posso dizer que a minha trajetória de aprendizado é longa dentro do Cândido, né? E eu aprendi muito e venho aprendendo, eu acho que é um processo, não é uma coisa que cessa, que cada sujeito tem algo para ensinar, que o encontro vai modular como vai ser isso. Então, assim, quando a gente fala dessas experiências de ateliê, dessas experiências de processos criativos, cada sujeito vai ter o tempo da produção, o tempo de olhar para a sua produção, de valorizar a sua produção e de ensinar a partir disso. E eu acho que esses encontros que a gente tanto falou aqui, me ensinaram isso, de poder olhar com mais delicadeza para esse tempo de cada coisa, né? O tempo de ofertar um material, o tempo de dizer, olha, não, por hoje está tudo bem. É muito engraçado quando a gente olha para os processos, isso me remete a outra fala que a gente já teve aqui hoje sobre essa coisa de ser criativo, de onde tira a inspiração. Teve dias no processo com a Luísa Finati que ela virou para mim e falou assim, não, hoje eu não estou muito criativa. Aí eu olhava para o que ela tinha feito, ela tinha escrito já 20 expressões que poderiam ser temas da exposição, assim. E eu falava, nossa, você não está muito criativa hoje? E aí ela falava, não é assim que eu gosto de trabalhar. E assim, de poder ouvir o outro e também ajudar também o outro a se perceber. Assim, acho que isso a gente vai aprendendo cotidianamente. Poder dizer que o trabalho sim tem valor, que o que foi feito também pode não ser o dia em que ela está se sentindo melhor, mas também tem um valor estético, tem um valor clínico, tem um valor social, e acho que isso tudo é bem bacana, assim, de poder compartilhar. Eu venho aprendendo muito no Cândido, sigo aprendendo no Cândido, e principalmente com esses interlocutores, que são os usuários, que são os profissionais, os parceiros, que cada um tem o seu tempo de ensinar, cada um tem o seu tempo de aprender. Assim, essa coisa do tempo, acho que é uma coisa muito legal, que eu pude experimentar no Cândido. Obrigada, Carol. Tem mais relatos aqui no chat, gente, acompanhem o chat também, porque sempre é uma experiência meio paralela, mas é um mundo, né? Nossos encontros virtuais, eles possibilitam isso. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer, né, aos nossos debatedores, convidados, facilitadores, articuladores, que vieram, toparam estar com a gente essa tarde, né? Agradecer a Gal, Larissa, a Carol, o Lucas e a Marina, a todo mundo envolvido na exposição, né? O pessoal da produção, o pessoal do canto, pessoal, enfim, é muita gente envolvida, né? E é isso, reforçar para todo mundo que essas rodas de conversa fazem parte da programação da exposição Trama em Comum, e que a gente ainda vai ter mais 4 encontros em seguida, né? Assim, então, na semana que vem a gente já tem um encontro marcado, inclusive o Marcelo, que compartilhou aqui com a gente um pouquinho hoje, vai estar semana que vem para trazer mais um pouquinho. Aí a gente vai estar falando especificamente sobre a luta antimanicomial, então também vai ser super bacana, as divulgações estão sendo lançadas todas no Instagram. Lá também é possível fazer o agendamento da visita presencial, né, que está sendo feita em números restritos, agendados, para a gente manter aí a segurança, né, e a saúde, promoção de saúde, né, tem que ser coletiva, então, por favor, todo mundo com máscaras, todo mundo se prevenindo. Enfim, deixo aberto uma rodada de tchau para os nossos convidados, se quiserem finalizar com alguma palavra, alguma frase, alguma intenção, fiquem à vontade e a gente já pode começar a se despedir. Bom, vou falar aqui obrigada a todos em nome do Pavão, e que, assim, quem não tiver a oportunidade de vir presencialmente, a gente tem no YouTube do Pavão
2 vídeos que foram gravados aqui para abertura, que é um show de música. Tem um lançamento essa sexta-feira de um outro trabalho musical de um outro artista. A semana que vem tem o lançamento de uma videodança gravada aqui. Então, é uma forma da gente promover a exposição em integração com outras linguagens artísticas e a gente poder ver, nós que montamos e que tivemos esse tempo todo em contato com as obras, ver através dos olhos de outros artistas, que também é uma experiência bem bacana. Então, esses vídeos, eles vão sendo lançados a cada semana, mas eles ficam disponíveis no YouTube do Pavão, e então estão todos convidados a conhecer. Obrigada pela presença, boa tarde a todos. Queria agradecer e dizer que esse processo todo é extremamente transformador, ele é histórico e o melhor de tudo, prazeroso, que é bom porque aí a gente cria raiz. Quando tem prazer, a gente cria raiz para sempre. Então, agradecer a vocês por isso, a todos nós por esse feito. Bom, eu também queria agradecer o convite para participação e composição desse espaço. Foi um presente, sim. Um presente em meio a toda a turbulência, né? A gente poder olhar para esses processos, falar sobre isso, deixar registrado, acho que isso é muito bacana. Você vai falando de trabalho, vai falando da nossa vida, do nosso cotidiano. E eu estou muito feliz, muito grata pelo convite. E é isso, aguardando pelas próximas já, pelos próximos encontros. Também queria deixar meu muito obrigada. Está sendo muito, muito, muito bacana tudo isso. E foi um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Até as próximas. Beijo, tchau. Pessoal, boa tarde. Eu também queria entrar na fila e agradecer. Eu não sei se vocês estão me escutando aqui. Oi, Paula. Queria agradecer por tudo. Infelizmente, eu não consegui conhecer a Paula, a Gal, a Larissa, mas eu vou ficar ansioso por esse encontro. A Marina está com a minha filha aqui agora, está mandando um beijo de longe para vocês. E, gente, por favor, continuem. É maravilhoso. O que eu vivenciei, a minha experiência foi incrível. E eu espero ter algumas porções de milhares e centenas aí junto a vocês, tá? A nossa alma necessita desse aprendizado, dessa absorção. A gente que trabalha com a arte, é necessário ter esse tipo de aprendizado. Então, eu só tenho que agradecer e pedir para o Marcelo, a Luzia, eu sei que eles estão por aí, pessoas que entraram para a nossa vida. A Mai. Gente, eu vim dar um beijo, porque pandemia, neném, agora eu tenho que cuidar do pacotinho. Mas muito incrível o trabalho de vocês e muito grata pelo trabalho de vocês, a oportunidade. Bom, para encerrar, não posso deixar de mandar um beijo carinhoso para o Marcelo. A Luzia, eu sei que ela está aí também, a Marina, eu não sei se ela está. E quando eu falo dessas 3 pessoas aí, obviamente a gente está falando de todo mundo que frequenta a casa lá. São pessoas iluminadas. Obrigado pela gotinha de luz que vocês derramaram no nosso coração. A gente com certeza vai levar para todos sempre, tá bom? E a gente espera se encontrar em breve, tá? Logo, logo aí eu espero que a gente tenha novidades aí para falar de vocês e conhecer esse bando de menina legal e bacana, inteligente aí. Muito prazer, gente. Obrigado. Deus abençoe a todos. Vou aproveitar também, então, me despedir, agradecer a todos, todas que estão aí. Legal o papo, adorei a conversa.
É sempre bacana a gente poder conversar. Lucas, Marina e Sofia, obrigado mais uma vez. Fala em nome da equipe do Sectoninha, né? Obrigado pela parceria. Espero que a gente possa fazer promover outros encontros, né? Pessoal do Pavão, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho lindo aí que estamos realizando, tá? Beijos e até. Tchau, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo. Bom final de semana. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.